Esse versículo, Daniel 1:9, fala assim, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão. Mesmo tendo as suas convicções firmes, que a gente vai ver a história de Daniel, sabe que ele era um homem cheio de convicções e as convicções firmes. Fala que Daniel sempre agiu com sabedoria e com bondade. Muitas vezes nós temos as nossas convicções, né, firmes. E aí nós usamos essas convicções firmes e as nossas atitudes, a forma com que nós nos colocamos diante das coisas que são contrárias às nossas convicções e contrário àquilo que a gente crê, que a gente tem fé, às vezes, nós temos uma postura dura, uma postura inflexível, uma postura que, diante das pessoas que pensam diferente de nós, nós somos muito reativos, já nos defendendo ali com unhas e dentes, o que a gente crê, o que a gente acredita. E o que eu amo assim na vida de Daniel é que ele sempre agiu com graça e misericórdia, porque ele desfrutava do que Deus derramava sobre ele. E Deus derrama sobre nós misericórdia todas as manhãs. Deus derrama a bondade dele sobre nós todas as manhãs. Então nós temos disponível para nós misericórdia, graça, nós temos a sabedoria de Deus para cada desafio que nós temos, mas às vezes nós não desfrutamos. Por causa, às vezes, o nosso amor está muito mais nas nossas convicções, o nosso olhar está muito mais focado naquilo que a gente acredita e que a gente acredita que estamos no caminho certo, cremos nas coisas certas, que nós nem damos a chance de ter misericórdia com os outros. Porque, na verdade, as nossas convicções firmes, elas são mais importantes para nós do que o próprio Criador das nossas vidas, do que o próprio motivo das nossas convicções, que é Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós olhamos para a vida de Daniel, você vai ver que ele e os amigos decidiram firmemente não se contaminar. Só que eles não chegaram lá e disseram, nós não vamos comer nada disso, com arrogância, dizendo que eles estavam errados de comer daquele jeito, estava errada aquela forma de comer, aquele tipo de comida era pecado. Ele chegou apresentando ali as convicções dele, firmeza, e apresentando uma solução, apresentando um caminho. Então ele chegou pro chefe ali e falou assim, olha, eu posso dizer para o senhor que nós temos um jeito de comer, nós temos um estilo de vida, e eu queria só dizer para o senhor deixar a gente viver. Daniel foi pedir, humildemente, para que aquele homem deixasse eles viver da forma que eles criam, da forma que eles acreditavam. E Daniel falou assim, olha, eu queria que o senhor fizesse essa experiência conosco, para o senhor ver o resultado. Nós vamos apresentar para o senhor que o que a gente come, o jeito que a gente se alimenta, não vai fazer falta para a gente ter força, para a gente ter vitalidade, o jeito que a gente come não vai interferir no resultado que vocês estão buscando conosco. Então Daniel ali conversava, dialogava, tinha paciência. Ele não ficou ali falando assim, vocês fazem é pecado, essa comida é pecado, esse jeito de comer é pecado. Não, ele apresentou ali a cultura dele e disse, olha, o senhor nos deixa fazer essa experiência de nos alimentarmos, de comermos do que a gente tem costume, do que a gente crê, do que a gente acredita. E aí, depois desse tempo, o senhor vê se realmente vale a pena o que a gente crê, o que a gente acredita. O senhor vê o resultado disso. E Daniel fez ele e os amigos dele, que estavam ali no palácio, o chefe, ele deixou que eles fizessem essa experiência. E aí você vai ler, você sabe que o resultado de uma conversa cheia de misericórdia, de graça, de simpatia, de empatia, que vocês queiram dizer, gostam muito de dizer empatia,
Mas nós não temos muita paciência com quem pensa diferente da gente. Nós não temos um pingo de paciência, um pingo de misericórdia. Porque falta em nós uma vida de oração. Estar conectado a uma vida de oração. Às vezes, eu fico observando, tem pessoas que falam que são pessoas de oração, que estão sempre em oração, mas às vezes eu vou conversar com essas pessoas, eu vejo um rancor, uma mágoa sobre algum assunto, sobre alguém. E aí você fala assim, mas a pessoa de oração não pode ter o coração desse jeito. Tinha que ser uma pessoa cheia de graça e misericórdia. Por isso que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Porque tanto eu quanto você, por mais que às vezes a gente fala, nós temos uma vida de oração, nós temos um coração corrupto. Nós temos um coração enganoso. Todos os dias o nosso coração apresenta situações na nossa vida que nós nos deixamos levar, que nós nos deixamos enganar. Por isso nós precisamos perseverar em oração, ter uma vida de oração, ter uma vida disciplinada em oração, porque nós precisamos ter mais misericórdia das pessoas. As nossas reações precisam ter mais graça de Deus. E nós não vamos ter reações cheias de graça e misericórdia se nós não tivermos uma vida de oração. Porque a oração é uma conexão nossa com Deus. Por que que às vezes nós ficamos tão irados, tão chateados, tão feridos, tão indignados às vezes com as coisas que nos acontecem? Porque nós não temos a disciplina da oração, não somos disciplinados. E é a oração que derrama a graça de Deus em nós para ter um pouco mais de paciência com os outros. Sabe, Daniel, ele já tinha uma vida com Deus há muitos anos, desde criança, ele e os amigos deles. Ele sabia que não precisava daquele tipo de comida para ter um corpo saudável. Que o estilo que ele tinha, que ele conhecia, já era suficiente. E agradava a Deus o tipo de comida que ele comia. Mas ele não... Daniel agiu com graça, agiu com misericórdia, teve paciência. Não falou, não, nós não vamos comer esse tipo de comida. A gente prefere morrer de fome. Porque Daniel sabia que mesmo que se ele fosse obrigado a comer aquele tipo de comida, não era a comida em si que iria tirar a graça de Deus e a misericórdia da vida deles. Jesus mesmo falou, não é o que entra na boca de vocês que contamina, é o que sai da boca de vocês que contamina o corpo. Não é o que acontece com você que traz as maiores derrotas para a sua vida, mas sim como você reage a elas, como você reage a essas situações. Lá em Judas 1:22 fala, tenham compaixão daqueles que duvidam. Tenham compaixão das pessoas que pensam diferente de você. Não basta você falar assim, eu não concordo com isso é pecado. Não adianta você... Por que é pecado? É pecado porque é pecado. É pecado porque afasta da presença de Deus. A pessoa às vezes fala assim, mas eu não entendo, por que isso é pecado? Já falei, é pecado e pronto. A Bíblia fala que é pecado e pronto. Nós temos que ter paciência. A pessoa que ela pensa diferente de você, a pessoa que ela não crê em Deus, ela não tem vida de oração. Ela não tem o tempo de Bíblia que você tem. Então, apresente soluções, apresente estratégias, haja com graça, haja com misericórdia. Sabe, mesmo tendo as convicções firmes, Daniel sempre agiu, as reações de Daniel eram sempre na direção de trazer equilíbrio no ambiente, de trazer ali misericórdia, graça. Aí você fala assim, mas é ficar em cima do muro. Não é. Daniel, se você for ver a história de Daniel, em nenhum momento Daniel ficou em cima do muro. Em todas as vezes, Deus foi reconhecido na vida de Daniel. Você não tem que agir com palavras duras, com palavras agressivas, para poder falar da sua fé. Você não precisa ser combativo, ser reativo. Você pode agir com graça, com estratégia. E o Espírito Santo fala no coração o que a gente precisa fazer. Eu, às vezes, acontece coisas que me deixam assustada. Que eu vejo que é muito difícil
E às vezes a vontade que tem é de dar uma resposta dura, é de dar uma resposta impondo ali tudo que eu acredito e creio. Mas o Espírito Santo fala ao meu coração, tem paciência com aqueles que duvidam. Tem paciência com aqueles que pensam diferente de você. Daniel não chegou lá com cardápio e falou, ó, nosso cardápio é esse aqui, a gente só come o que tá aqui, ó. Alguma coisa diferente desse cardápio aqui a gente não vai comer, a gente prefere morrer, viu? Pode matar a gente, que a gente não vai comer sem ser isso aqui. Daniel apresentava com graça e misericórdia. Quando aquele tipo de alimentação veio imposta a eles, ele foi o quê? Conversar, dialogar com misericórdia, com a graça de Deus. Se você for ver o fruto do Espírito, fala que não existe uma lei contra o fruto do Espírito. Quando você está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, não existe nenhum lugar que você não caiba, não se encaixe ali. Ah, mas eu não quero estar naquele ambiente. Aquele ambiente não é para mim. Gente, eu não estou dizendo de ambiente caótico, que às vezes tem ambientes difíceis que você precisa estar ali para resolver alguma coisa, resolver algum problema. Não estou falando para você morar num ambiente devasto, depravado, mas às vezes há uma necessidade de você ir, você fala, não vou porque é um lugar contaminado. Se você quer a igreja de Cristo, você não vai quando tem necessidade para ser luz ali, quem que vai ser luz ali naquele lugar? Porque você é luz onde você põe a planta do seu pé, pelo menos é isso que Deus espera de você quando você diz que crê nele. Você se torna luz. E nós, às vezes, fugimos dos lugares que Deus quer nos usar porque não quero me contaminar. Eu só queria que vocês não torcessem minhas palavras, tá? Porque isso que eu estou dizendo pode dar brecha para muita interpretação equivocada. Eu só estou dizendo que muitas vezes há uma necessidade de nós estarmos em ambientes difíceis, completamente diferentes daquilo que a gente crê e pensa. Nós não queremos ir, nós não queremos passar naquele lugar porque achamos que somos santos demais para aquele lugar. Nos consideramos muito puros, muito consagrados, muito não sei o quê. E Jesus morreu por aquelas pessoas também. Jesus morreu por aquelas vidas também. E quando as pessoas tocam em Jesus, Jesus não fica impuro. Aquelas pessoas que são impuras, quando tocam em Jesus, elas se tornam puras. E eu e você somos Jesus em movimento, no movimento desse mundo. Somos os braços, somos as pernas, somos o abraço, somos a voz, somos os olhos do Senhor aqui na terra. Então, quando você chega em um lugar contaminado, aquele lugar não torna você impuro. Você torna aquele lugar puro. As pessoas chegam perto de você e o Espírito Santo mostra, convence do pecado e do juízo. Não é você. Você não muda ninguém. Você não convence ninguém. Você pode até convencer alguém por algum tempo, passa ali um tempo. As convicções das pessoas não se firmam porque você não tem o poder de mudar o entendimento de ninguém, mas o Espírito Santo tem o poder de mudar o entendimento de qualquer pessoa através da sua vida. Dario reconheceu o Deus de Daniel, o rei Dario, o Deus de Daniel. O seu Deus te salvou, Daniel. Você está vivo, Daniel. O Deus de Daniel foi conhecido. Porque aquele lugar, aquele país que ele foi levado cativo, levado preso ali para servir no palácio, não tornou Daniel impuro, mas tornou tudo que Daniel tocou impuro. A presença de Deus foi manifestada ali através da vida de Daniel. Mas aqui, como eu acabei de ler Daniel 1:9, Daniel, ele desfrutava, ele recebia do Senhor misericórdia e graça e compreensão, sabedoria, entendimento. Às vezes, quando acontece algo assim na minha vida, onde eu não sei o que fazer, às vezes a primeira coisa que eu faço, a primeira reação, é uma reação errada mesmo. Às vezes eu cometo algum erro mesmo, porque faz parte da minha humanidade, às vezes eu vou errar. Só que eu sou tão grudada em Deus, sabe? E não estou aqui falando que eu sou mais espiritual do que você.
às vezes vem uma reação minha equivocada, onde eu peco às vezes em alguma reação. Mas a graça de Deus, ela é tão grande na minha vida, que na mesma hora o Espírito Santo vem e fala, não é por aí, Fernanda, é por aqui. E quando eu obedeço essa voz interior aqui, no meu espírito, dizendo é por aqui, quando eu obedeço, quando eu pego toda a minha raiva, quando eu pego toda ali, tudo que eu entendo, tudo que eu vejo e falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A minha carne aqui, o meu temperamento, é a falta de paciência que está aqui, Senhor, tem um pingo de paciência. Mas eu quero saber como o Senhor quer que eu reaja diante disso. E o Espírito Santo vai te falando. É aqui, é aqui, é ali. Mas, Fernanda, eu não consigo ver, então chega mais perto. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, então chega mais perto. Tem uma disciplina. Olha para a vida de Daniel, seja disciplinado. E aqui em Judas fala, tenham compaixão, tenha misericórdia daquele que não pensa como você, daquela pessoa que não tem o entendimento que você tem. Filipenses 4:5 fala, seja a vossa amabilidade conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, quando você tem uma amabilidade que é conhecida por todos, todos conseguem perceber a presença do Senhor em você. E isso causa transformação de entendimento nas pessoas. O rei Dario foi transformado no entendimento dele, não por causa das coisas que Daniel impôs, falando, querendo convencer, mas por causa do resultado das reações que Daniel teve diante dos desafios que se apresentaram para ele. Daniel tinha uma vida de oração. Mesmo correndo risco, tendo ali a vida dele em risco, ele tinha uma vida de oração. Ah, Fernanda, mas você ora tanto, por que isso aconteceu na sua vida? Aconteceu porque Deus vai me levar para o deserto algumas vezes para revelar o que está no meu coração. E a forma com que eu reajo a isso vai revelar qual é o ídolo do meu coração. Eu posso reagir impacientemente, eu posso agir sem misericórdia, sem compaixão com o outro. Ou posso me fechar num coração cheio de amargura. Às vezes eu não tenho coragem de ofender ninguém, que eu não tenho coragem de ofender uma barata, Fernanda. Tem gente que fala assim, e se acha muito bom. Não é, porque as pessoas às vezes não ofendem ninguém na fala, mas guarda no coração muita amargura. Guarda dentro de si muita dor e se fecha. E lá em Hebreus 12:15 fala que se você é alguém que alimenta mágoa, alimenta rancor, se você é alguém que deixa brotar raiz de amargura dentro do seu coração, você está excluído da graça de Deus. Hebreus 12:15 fala, não se excluam da graça de Deus, permitindo que qualquer raiz de amargura brote no seu coração, contaminando você e a muitos. Então hoje meu desafio desse devocional de hoje é para que você, como Daniel, seja alguém cheio de graça, cheio de sabedoria. Mas para isso você precisa ter uma vida de oração. E uma vida de oração sempre vai ter uma saída, sempre vai ter uma estratégia para oferecer. Não vai oferecer só resistência e impor o que acredita. Mas além de apresentar o que crê, apresenta soluções, chega com diálogo, com conversa, com paciência. Não com rigidez, mas com uma resiliência no entendimento para trazer ao ambiente equilíbrio, paz, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. Quanto pior está o cenário, quanto maior o caos, mais o fruto do Espírito sai de dentro de você. Quanto mais você é pressionado, mais você revela o ídolo do seu coração. Que em nome de Jesus o que possa ser revelado no seu coração no dia em que você estiver de frente de algo injusto, de algo difícil, possa sair de dentro de você
o fruto do Espírito. Que você possa revelar o que está no seu coração. Coisas que agradam o Deus que criou você e que não te jogou aleatoriamente. Ele conduz cada um dos seus passos e dá para você saída para qualquer dificuldade que você tenha, seja na sua vida social, no trabalho, familiar. Deus tem estratégia. Assim como deu estratégia para Daniel, Ele tem todas as estratégias para você. Que Deus abençoe seu dia. Tenha um excelente feriado. Que Deus abençoe a sua vida. Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter as nossas atitudes e reações que agradam o Senhor. Nos ajude a ter paciência com o outro, porque não tem o tanto de conhecimento que nós temos. Nos ajude, ao invés de ficar querendo resolver as coisas com agressividade, com impaciência, que nós possamos ter a misericórdia e a graça que o Senhor derramou sobre a vida de Daniel, seja derramado sobre nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e enfermidade da alma, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vocês estão vendo que eu tô diferente hoje, né? Vocês perceberam que eu tô diferente hoje? Tô usando aqui, ó, um brinco, um colar. Eu nunca uso essas coisas, né? Mas eu queria dizer que é um recebido da Lolo. Eu vou colocar lá na descrição da legenda pro Dia das Mães que tá chegando aí. E a Lolo tem peças lindas para você comprar para sua mãe ou comprar para você mesmo, tá bom? Obrigada, Badia. E aí eu vou colocar lá na descrição, vocês visitam lá. Mas mais aqui para Brasília, né? Quem mora fora ainda não... Como está começando essa empresa, então ainda não manda para o Brasil todo. Mas quem mora aqui em Brasília pode pedir. Eu vou colocar lá o Instagram da Lolo, que você pode ir lá encontrar peças lindas para sua mãe ou para você, tá bom? Reparou, Lena? Obrigada, querida. Obrigada, gente. Olha, hoje eu ganhei meu dia. Vocês estão me chamando de linda. Eu vou usar mais Lolo, então. Obrigada. Ô, Abadia, que legal. Morrinhos, Goiás. Também sou de Goiás, tá bom? Um cheiro. Amo vocês todas as manhãs aqui comigo. Obrigada pela paciência. Eu espero muito estar sendo útil na vida de vocês, porque vocês são uma bênção na minha vida, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã, 6h30.